Seja muito bem-vindo ao canal Favor do Rei. O meu nome é Lucas e no vídeo de hoje eu quero falar uma mensagem muito importante diretamente para o seu coração, uma mensagem bíblica, uma mensagem de Deus. Mas antes eu peço que você deixe o like nesse vídeo. Se você gostar, se inscreva no canal, não custa nada e vai ser um prazer ter você como inscrito aqui neste canal. E se você achar essa mensagem valiosa, interessante, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Então vamos lá. Hoje eu vou falar da história da vida de Jó. Se você já ouviu falar em Jó, vale a pena ouvir de novo essa história tão marcante, tão importante para a história bíblica e para este mundo também, porque Jó foi um dos homens mais importantes, não só em termos sociais, também como em termos espirituais. Estamos falando em termos bíblicos também, porque Jó faz parte da história da Bíblia, porque o Jó é o nome que se deu ao livro do Velho Testamento, que é o livro de Jó, e que era o nome de um dos servos de Deus, um dos servos mais importantes e mais memoráveis da história bíblica. Então, se você não conhece Jó, você vai ficar conhecendo exatamente nesta mensagem, porque eu vou contar em detalhes sobre a vida de Jó para você. Então, quem era Jó? Segundo a Bíblia, Jó era o homem mais rico do Oriente Médio. Então, Jó, ele não era só um homem rico, ele era o mais rico entre os ricos. Então, tem uma diferença muito grande entre você dizer que uma pessoa é rica e você dizer que a pessoa é muito rica. Significa que a pessoa tem muitas posses, muito patrimônio. Jó era um homem que tinha muitos rebanhos de animais. Ele tinha rebanhos de jumentos, que era um animal que era bastante resistente e que transportava cargas por longas distâncias. Era um animal muito valioso e Jó tinha muitos rebanhos de jumento. Jó tinha rebanhos de ovelhas. Da ovelha você extrai a lã, da ovelha você pode extrair também a carne, você pode abater o animal e vender a carne. Então, Jó também tinha muitas posses, tinha muitas terras. Jó era um cara muito rico mesmo, ele tinha muitas propriedades. Jó morava em Uz, e Uz era uma região, basicamente, que ficava a leste de Judá. E também fazia ali fronteira ali, também ficava ali à margem de um deserto. O que prova que a agropecuária era algo possível naquela região e que era por isso que Jó era um grande agropecuarista também. Ele praticava não só a agricultura, como também a pecuária. Então ele criava animais e também plantava cereais. Cereais como trigo, como milho, entre outros cereais. Então Jó era um cara bastante próspero por causa disso, porque Jó trabalhava. E Jó tinha uma família muito boa. Jó tinha uma esposa, ele era casado. A Bíblia não fala assim em detalhes como era a esposa de Jó, o nome dela, a idade. Não, isso a Bíblia não fala, mas que Jó era casado, isso a Bíblia mostra através dos relatos bíblicos. Jó também era pai, ele tinha 10 filhos. Ele tinha 7 homens e 3 mulheres. Então era um cara bastante feliz porque ele tinha não só uma família forte, uma família bonita, uma família pujante, mas também ele tinha muitos bens, tantos bens materiais como terras, animais, como bens financeiros. Ele tinha muitas posses também financeiras e Jó tinha muitos amigos, amigos que também eram ricos. Então ele tinha uma forte influência na região, porque ele era um cara que ele empregava muita gente também, porque Jó tinha muitos empregados, muita gente trabalhava para ele. E certo que a história bíblica diz que quando houve um certo dia uma reunião entre Deus e seus filhos, quando a expressão seus filhos possivelmente identifica os anjos, então houve uma reunião, uma assembleia dos santos, né, entre Deus e os anjos. A história conta que Satanás apareceu nessa reunião.
E Satanás rodeava a terra, e certo que Satanás tinha um certo acesso a Deus nessa época. E ele conseguia falar com Deus. E aí Deus perguntou para Satanás: de onde vens? E ele falou: eu venho de rodear e passear pela terra. E cheguei aqui porque Satanás tinha esse acesso e Satanás queria falar com Deus alguma coisa. E aí Deus falou para o diabo, falou o seguinte: você viu meu servo Jó? O meu servo Jó é um servo justo, é um homem que se desvia do mal, é um homem que ele não comunga com pecadores, é um homem que ele procura fazer aquilo que é justo, ele é honesto, ele tem uma grande fé e é por isso que eu o amo como servo. E aí Satanás falou assim: mas Jó não é isso aí que você está pensando não, porque Jó só é justo porque ele é rico, ele tem tudo que um homem precisa ter para ser feliz, ele tem uma família, ele tem posses, riquezas, bens. E se ele não tivesse isso, ele não seria justo não, ele seria injusto, ele seria um cara que blasfemava, ele seria um cara que até jogava praga nos outros, ou até amaldiçoaria o próprio Deus, porque ele não teria nada, ele não teria felicidade na vida e muito pior paz. Aí Deus: é mesmo, então você acha isso? E Deus falou: então, se você quiser, você pode tirar os bens de Jó e vamos ver se Jó vai realmente blasfemar. Vamos ver se realmente a fé de Jó é grande ou se é pequena. Mas Deus fez isso não foi porque Deus tinha alguma má intenção. Não, não era isso. Deus sabia que independente do que Jó tinha ou deixasse de ter, ele era fiel. Ele não cairia em tentação, ele não seria levado pelas consequências para a blasfêmia, para o pecado. Deus sabia disso, Deus sabia que não importasse o que fizesse com Jó, Jó não chegaria ao ponto de abandonar Deus. E aí Satanás pegou e fez isso. Aconteceu várias coisas tristes com Jó. O Satanás conseguiu enviar inimigos, saqueadores, que invadiram as terras, as propriedades de Jó. E aí eles acabaram por matarem também os funcionários, os servos de Jó, a fio da espada. Tanto tomaram as propriedades como mataram os funcionários de Jó. Quando Jó foi avisado disso, Jó começou a se desesperar, começou a ficar abalado. Porque não é fácil você ser um proprietário de muitas terras, de muitas propriedades, e essas propriedades serem invadidas. Imagine aí um grupo de bandidos invadindo a sua propriedade, matando seus funcionários. Isso é alarmante, isso é terrível. Então Jó foi abalado primeiramente pela perca dos bens materiais, pela perca da riqueza dele. Depois disso, aconteceu uma coisa ainda pior com Jó. Jó perdeu seus filhos. Veja que para um pai não há nada pior do que perder um filho ou uma filha. Para quem ama de verdade a sua família, não há nada pior do que perder a sua família. E Jó passou por isso, Jó passou por essa dor, ele enfrentou essa dor. Jó, quando soube da notícia, ele se desesperou, ele soube que, assim contaram para ele, os filhos dele, os 10 filhos deles estavam na casa do primogênito dele e um forte vento abalou a casa e derrubou o teto. Não nem balançou o teto, derrubou mesmo o teto. O teto veio abaixo e matou todo mundo que estava dentro, inclusive os 10 filhos de Jó. E Jó, nesse momento, não blasfemou contra Deus, muito pelo contrário, ele falou algo que está escrito no livro de Jó. Acompanhe comigo aqui esse versículo. Jó falou o seguinte, Jó 1:21. Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu
e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Então você pode ver que Jó, ele glorificou o nome de Deus, mesmo diante da morte dos filhos, mesmo diante da perca financeira. Ele perdeu tudo, mesmo diante da perda financeira, ele glorificou a Deus, ele não desobedeceu a Deus, ele não foi contra Deus. Então Jó tinha tudo para blasfemar, para ir contra Deus. Mas Jó não fez isso. E aí Deus falou para o diabo: você viu como Jó é fiel? Jó é um exemplo de servo. Jó é uma pessoa que a luz de Deus resplandece sobre ele. Então Jó é uma pessoa de confiança, Jó é um servo fiel. E nunca Jó vai blasfemar contra o Deus da salvação. E aí o diabo falou: eu acho que não, eu acho que ainda tem algo mais que eu possa fazer para poder Jó chegar a esse ponto de blasfemar. Se eu tirar a saúde dele, ele vai chegar a esse ponto. Aí Deus falou assim: pois eu permito que você faça isso, mas não toque na sua alma. Ou seja, Deus não permitiu que através da doença Satanás o matasse. Mas Deus permitiu que Satanás colocasse uma doença em Jó para que ele sofresse. E foi isso que aconteceu com Jó. Jó teve o seu corpo ferido por feridas. Com certeza, uma doença desse tipo se assemelha à lepra. Ou talvez era a própria lepra, que é uma doença onde o corpo todinho é ferido por feridas que sangram. E aí Jó, além de ter perdido a sua riqueza, perdeu seus filhos e agora estava doente e sem saída. E aí foi quando os amigos de Jó vieram visitar ele. Vieram visitá-lo e acabaram por dizer que a culpa era dele, que Jó era desobediente, que Jó deveria pedir perdão a Deus, se arrepender de seus pecados, porque tudo que tinha acontecido na vida dele de ruim era culpa dele. Só que não era bem assim. Aquilo não era culpa de Jó, porque Jó não tinha desobedecido a Deus, Jó não tinha caído em pecado, Jó não tinha a culpa de ter cometido um erro. O que Jó deveria ter feito foi o que ele fez, foi manter a fé dele viva e acreditar que Deus faria algo para tirá-lo daquela situação, porque ele acreditava que aquilo era passageiro. E também Jó tinha consciência de que aquilo que Deus dava para ele, Deus podia tomar, e não tinha problema, porque Deus deu, Deus toma. Entende o que eu quero dizer? Então Jó tinha essa consciência de ser firme na rocha, na fé em Deus. E aí a mulher de Jó, olhando para o marido, vendo naquela situação já pobre, doente, lascado, falou assim: olha, por que você não abandona esse Deus? Por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? Olha a situação que você está. Aí Jó fala o seguinte, veja só o que Jó fala. Vamos para um versículo da Bíblia, vamos para um versículo do livro de Jó, Jó 2:10, que fala o seguinte: mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Então veja que Jó não pecou, Jó não desviou a sua fé, Jó não abalou a sua fé nem um instante. Então Jó foi um homem que sofreu bastante. Jó chegou ao fundo do poço em termos de sofrimento, em termos de agonia, porque Jó perdeu todas as suas propriedades, perdeu os seus rebanhos de animais, perdeu dinheiro financeiramente falando, perdeu a sua família. Foi a dor mais aguda que eu creio que tenha atingido o coração de Jó, tenha sido a perda dos seus 10 filhos. Depois ele foi acometido por uma doença grave que tomou seu corpo e atingiu a sua pele. Ele ficou cheio de feridas, feridas que sangravam.
Então, é uma dor muito grande para o ser humano suportar. Muitos blasfemariam, muitos diriam: ah, Deus, porque o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha vida? Que Deus é esse que permite que seus filhos sofram? Que Deus é esse que permite que desgraças aconteçam na vida de seu servo? Então, muitos poderiam blasfemar e dizer: ah, Deus não é Deus, porque se fosse Deus, eu não estaria nessa situação, eu não estaria passando por isso. Deus não é bom, Deus não é misericordioso, porque se fosse, eu não estaria sofrendo. Muitos diriam isso, mas Jó não. Jó não falou isso. Jó, ele suportou a dor calado, porque ele sabia que aquilo era uma provação. Ele sabia que Deus tinha permitido aquilo acontecer na vida dele, não porque Deus queria o prejudicar, mas porque Deus queria provar a sua fé e saber até onde iria a fidelidade de Jó. Deus queria saber, porque Deus queria provar para o inimigo que Jó era 100% fiel, que Jó não deixava sua fé abalar por pouca coisa. Então, para Jó, havia uma luz no final do túnel. Ele acreditava em Deus, acreditava que Deus estava com ele, apesar daquela situação parecer que Deus não estava com ele, mas ele, muito pelo contrário, ele pensava da seguinte forma: Deus está comigo, Deus não vai me abandonar, há uma esperança para mim, Deus vai me tirar desse sofrimento. Ele tinha essa esperança. Então Jó pensava totalmente ao contrário daquilo que os outros pensavam quando o viu na situação que ele estava. Então, a fé de Jó não é para muitos, é para poucos. Poucos suportariam o que Jó suportou. Às vezes na vida a gente passa por cada problema, cada situação. São situações financeiras, são situações emocionais, são situações de trabalho. Então, às vezes nós perdemos a fé por tão pouca coisa. Veja que Jó perdeu tudo e manteve a fé, guardou a fé. Então, Jó é um exemplo para mim, para você, para todo mundo. Porque Jó mostrou o quão profunda a fé pode ser, o quão intensa a fé pode ser, o quão grande a fé dele era em Deus e o quão grande é o nosso Deus diante dos nossos pequenos problemas. Porque você não tem que mostrar quão grande é o teu problema para Deus, você tem que mostrar o quão grande é o seu Deus para o seu problema. Então é isso que Jó nos passa de lição, mostrando a sua resistência, a sua fé. Jó é um dos poucos que existiram que possuem uma fé nesse nível. E construir a fé, meu caro, é algo lento. Não pense que da noite para o dia nós vamos ter uma fé desse tamanho, uma fé gigante, uma fé a ponto de suportar tudo. Não. Isso leva tempo, isso tem que ser cultivado com paciência, e a fé, ela vai sendo a base de tudo que você for fazer, porque nós temos que basicamente entender que Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza e está presente em todos os momentos da nossa vida. Deus é o nosso escudo, Deus é o nosso socorro presente na tribulação. Então, após isso, vieram os amigos de Jó. Esses amigos, eram amigos ricos que viram e sentiram a dor de Jó, porque eles se compadeceram de Jó. Inclusive, eles até rasgaram suas vestes e permaneceram ali com Jó, lamentando a dor de Jó. E de certo que esses amigos, eles acabaram por acusar Jó do mal que estava acontecendo com ele. Aí falaram: olha, Jó, você está assim porque você é pecador, porque você errou para com Deus. Você precisa se arrepender dos seus pecados e pedir perdão a Deus para que Ele tenha misericórdia de ti e restaure a tua saúde e a tua prosperidade. Mas Jó tinha consciência que ele não tinha feito nada, que ele não tinha pecado, que ele não tinha blasfemado, que ele não tinha feito absolutamente nada para que Deus
permitisse essas coisas na vida dele. Ele sabia que Deus estava o provando de alguma forma, mas não porque ele tinha pecado, não porque ele era o culpado, mas sim porque Deus queria testar a fé dele, saber até onde ele iria, até onde ele amava Deus. Então, depois disso, depois que todo esse sofrimento aconteceu, Deus viu, Deus ficou satisfeito e Deus percebeu que Jó era um homem de valor, de verdade, que Jó tinha chegado no limite dele e mesmo assim ele não blasfemou. E aí Deus viu que era aquilo que ele precisava para ter a certeza que Jó era um homem fiel a Deus, era um homem de fé. E após isso, Deus teve compaixão e misericórdia de Jó e restaurou a sua saúde. E Jó voltou a ser um homem saudável. Depois disso, Jó recuperou a sua riqueza e foi em dobro. Ele teve tudo dobrado, inclusive os filhos que Jó tinha perdido, Deus deu novos filhos a ele, ele teve mais 10 filhos, então no total ele foi pai de 20 filhos. Mas como ele perdeu 10, ele teve novos filhos e ele teve mais 10 filhos, então Deus restaurou tudo. Então Jó voltou a ser o homem que era antes. E Satanás perdeu e ficou envergonhado por causa do que ele havia dito e imaginado, né? Então, podemos tirar uma lição muito valiosa disso para nossas vidas. Primeiro, os nossos problemas não são grandes diante de Deus. Nenhum problema é grande diante de Deus. Veja que Deus venceu a morte. Se Deus venceu a morte, qualquer outro problema é ínfimo, é pequeno, é quase insignificante. Então veja que nós temos que ter uma fé inabalável. Às vezes você acha que o seu problema é sem solução, às vezes você acha que o seu problema é um problema que te joga no beco sem saída, te joga num poço sem fundo. Então você veja que não é bem assim que as coisas funcionam. Às vezes o medo toma de conta e faz nós pensarmos que não há saída, não há esperança, não tem jeito, nada vai solucionar o problema. Mas se você olhar para o alto, olhar para Deus e consultar a Deus, entregar sua situação nas mãos de Deus, orar, pedir e saber pedir, porque ainda tem mais essa, você precisa saber pedir a Deus para que Ele possa atender o seu pedido. Muitas pessoas oram só para pedir, não sabem agradecer. A primeira coisa que você tem que fazer quando você for orar, pedindo alguma coisa a Deus, que você for pedir alguma coisa a Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é agradecer por aquilo que você tem. Ah, mas o que eu tenho é pouco. Agradeça pelo pouco que você tem, porque o pouco com Deus é muito. Veja que se você tem saúde, agradeça a saúde que você tem. Se você tem um pouco de patrimônio, agradeça o pouco de patrimônio que você tem. Se você tem uma família estabilizada, agradeça pela família estabilizada que você tem. Se você não tem muito, agradeça pelo pouco, porque quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem agradece o pouco merece ter o muito. E assim sucessivamente. Porque você não pode ser uma pessoa ingrata. Agradecendo a Deus e também pedindo para que Deus abençoe a sua vida e a vida dos outros, do próximo, a gente aprende também a amar o próximo, que é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento que nós temos que obedecer. Então, antes de pedir para você, agradeça aquilo que você tem. Peça para Deus abençoar não só você, mas o próximo. E ore por todos, ore por este país, ore pelas autoridades, ore pelos encarcerados, ore pelos enfermos, ore pelos humildes, ore por sua família. Aí sim você volta a atenção para você e pede
para Deus abençoar a sua vida. Então espero que você entenda que nós temos que ser humilde. A humildade, ela é uma coisa muito intrínseca e muito relativa. Porque para você ser humilde, você precisa primeiro se despir do orgulho de querer só para si, de ser, vamos dizer assim, de ter ego, né? De querer ser único, querer ser o único beneficiado. É isso que eu quero dizer. Então, Jó, ele intercedia não só por ele, mas pelos filhos dele também. Jó, ele orava toda madrugada pela família dele, pelos filhos dele, e oferecia sacrifício por ele e pelos filhos. E antigamente, no Velho Testamento, o sacrifício era você pegar um cordeiro puro de lã branca e sacrificá-lo e depois queimá-lo para que aquela fumaça subisse como incenso agradável a Deus. Era assim que era a tradição naquela época. Mas depois do sacrifício de Jesus na cruz, tudo mudou. Agora nós podemos agradar a Deus com a nossa fé, simplesmente com a nossa fé, e ao orarmos, intercedermos não só por nós, como pelos nossos irmãos. Então temos que entender que a salvação agora é pela graça, não é mais por sacrifício, porque o sacrifício Jesus já fez na cruz por nós. E a paciência de Jó, tem até um ditado que diz assim, fulano tem a paciência de Jó. Isso faz uma referência ao legado que Jó deixou, à história que Jó viveu, ao significado que Jó transcendeu e ao significado que Jó deixou da palavra fé e também da palavra paciência. Então a pessoa, ela precisa entender que para agradar a Deus precisa ter fé e, em segundo lugar, paciência. Então a paciência é a chave de tudo. Você teve fé, teve paciência, tudo flui mais fácil. As suas orações sobem ao céu, você é ouvido, Deus se agrada de você, Deus te abençoa. Então tudo funciona. É só você saber pedir, saber ter fé e saber ter paciência. Basicamente é isso. Espero que você tenha gostado dessa mensagem. Deixe o like se você gostou, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos caso você ache interessante. Eu te vejo no próximo vídeo. A gente se vê na próxima. Tchau.